Então, sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, são propriedades específicas de cada substância. Cada substância tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição. É o que, vamos dizer assim, os químicos utilizam para diferenciar as substâncias, ou os químicos utilizam para diferenciar o que é uma substância e o que é uma mistura. O exemplo que a gente tem na figura é da água, numa temperatura em que ela se encontra nos dois estados físicos. No primeiro exemplo, estado sólido e líquido ao mesmo tempo, isso acontece a 0 graus Celsius. Se a água vem de uma temperatura menor, quando chega a 0 graus Celsius, ela começa a passar para o estado líquido, sofrer uma fusão. Tanto que a 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, quer dizer, a temperatura de fusão da água, que é uma propriedade específica da água, está nos dois estados físicos a 0 graus Celsius. Isso é uma pressão atmosférica normal, de 1 atm. Se a água estiver numa temperatura acima de 0 graus Celsius, vamos dizer 5 graus, ela se encontra totalmente no estado líquido. Se você diminuir a temperatura, quando chegar a 0 graus Celsius, a água ela começa a passar para o estado sólido. Uma propriedade específica da água é o seu ponto de fusão ser igual a 0 graus Celsius. Mas se você tiver a água a uma temperatura um pouco abaixo de 100 graus Celsius, ela está no estado líquido. Se você aumentar até 100 graus Celsius, então você vai encontrar água nos dois estados físicos, no estado líquido e no estado gasoso. Por isso, o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius é uma propriedade específica da água. Se você for pegar um outro material, ele terá uma outra temperatura de ebulição. Essas propriedades específicas elas servem para você diferenciar as substâncias, porque cada substância tem ponto de fusão e ponto de ebulição diferente. Ou também serve para você diferenciar se você está trabalhando com uma substância ou se você tem um certo percentual de uma mistura de materiais. Aqui nós temos várias substâncias, tem metano, mercúrio, álcool, água, chumbo e ácido acético. E temos nessa tabela o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. O que significa isso aqui? Metano, ponto de fusão menos 183 graus Celsius. O metano, a menos 183 graus Celsius, ele se encontra nos dois estados físicos, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Se o metano tiver uma temperatura abaixo do seu ponto de fusão, quer dizer, abaixo de menos 183, o que seria uma temperatura abaixo de menos 183? Menos 190. É um valor abaixo de menos 183. Então, a menos 190 graus Celsius, o metano é totalmente sólido. Quando chega em menos 183, o metano já vai se encontrar nos dois estados físicos, tanto no sólido quanto no líquido. E se o metano tiver num ambiente onde a temperatura está acima de menos 183 graus Celsius, por exemplo, menos 180, menos 170, o metano se encontra no estado líquido. Mas essa temperatura pode se encontrar no estado líquido, ela tem que ser maior que o seu ponto de fusão, quer dizer, maior que menos 183 e menor que menos 162. Então, tem que ficar entre essas duas temperaturas para que o metano se encontre no estado líquido. Se o metano tiver uma temperatura de menos 160, quer dizer, uma temperatura acima do seu ponto de ebulição, o metano ele já vai para o estado gasoso. Então, enquanto ele estiver entre menos 183 e menos 162, o metano ainda se encontra no estado líquido. Mas se o metano tiver uma temperatura abaixo de menos 183, por exemplo, menos 200 graus Celsius, o metano ele é um sólido. Agora, qualquer temperatura acima de menos 162, o metano ele será um gás. Tanto que a temperatura ambiente seria 25 graus Celsius, mas aqui na região norte, 30 graus Celsius, o metano ele se encontra no estado gasoso. Vamos ver o mercúrio. O mercúrio é um material que tem como propriedade específica, como ponto de fusão, menos 38,8. Então, eu pergunto, em que temperaturas o mercúrio se encontra no estado sólido? O mercúrio se encontra no estado sólido a temperaturas abaixo de menos 38,8.
quer dizer, menos 40 graus Celsius, o mercúrio, ele é um sólido. Mas se a temperatura for acima de menos 38,8 e abaixo de 356,6, que é o seu ponto de ebulição, o mercúrio ele vai se encontrar no estado líquido, tanto que na temperatura ambiente o mercúrio é um líquido. O mercúrio ele é um material que é utilizado em termômetros analógicos, que nós temos um capilar, uma fibra muito pequenininha dentro dos termômetros de mercúrio. E o mercúrio ele tem capacidade de medir a temperaturas próximas de menos 38 e próximas de 356, abaixo de 356. Eu não posso colocar um termômetro diretamente no fogo, porque eu vou ter temperaturas acima de 356 e isso vai estragar o equipamento. E outra coisa também, se a gente tiver em alguns lugares, por exemplo, nos polos, Polo Sul, Polo Norte, onde a temperatura possa chegar abaixo de menos 38, a menos 40 graus Celsius, no inverno, no Ártico, então provavelmente não se utilizará o mercúrio como termômetro, porque senão ele vai congelar e não vai servir para medir a temperatura do ambiente em lugares no extremo norte do planeta, no extremo sul do planeta. Aí se utilizaria um outro material, como em termômetros analógicos, seria o álcool. O álcool ele tem uma propriedade específica, quer dizer, o seu ponto de fusão ele só vai conseguir congelar uma temperatura de menos 114. E ele vai para o estado gasoso a temperaturas acima de 78 graus Celsius. Então eu não posso utilizar um termômetro de álcool para poder tentar medir o ponto de ebulição da água, que o ponto de ebulição da água é 100, e o álcool já estará no estado gasoso há muito tempo, né? Então, em ambiente muito frio, é bom se ter um termômetro de álcool, porque o álcool ele só vai congelar uma temperaturas abaixo de 114 graus Celsius. Nenhum lugar natural dentro do planeta Terra chega a essa temperatura aqui. Então, menos 114 como ponto de fusão para o álcool indica que o álcool ele vai estar no estado sólido a menos 120, a menos 130. Mas o álcool vai estar no estado líquido acima de menos 114 e abaixo de 78. Então, menos 110, menos 100 graus, 0 graus, 70 graus, o álcool ainda se encontra no estado líquido. Só que acima de 78 graus Celsius, o álcool já vai se encontrar no estado gasoso. 80 graus, 100 graus Celsius, o álcool se encontra no estado gasoso. O outro exemplo é a água. A água tem como ponto de fusão 0 graus Celsius, quer dizer, qualquer temperatura abaixo de 0, menos 5, menos 4, menos 3. Abaixo de 0 graus Celsius, a água ela se encontra no estado sólido. E entre 0 e 100, a água se encontra no estado líquido. 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius. A água ela vai se encontrar no estado líquido. E acima de 100, 110, 120, ela já vai se encontrar no estado gasoso. O chumbo, o seu ponto de fusão, quer dizer, a sua propriedade específica de encontrar o chumbo no estado sólido e líquido ao mesmo tempo, vai ser de 327 graus Celsius. Se você tiver o chumbo abaixo de 327, 320, 330, desculpem, estou falando besteira aqui, 300, 200, porque aqui os valores são positivos, né? Então, os valores positivos, nesse caso, menores de 327 a 300, 200, todos eles, o chumbo vai se encontrar no estado sólido. Acima de 327, 400 graus, até próximo de 1749, 1700, o chumbo se encontrará no estado líquido. E acima de 1749, o chumbo se encontrará totalmente no estado gasoso. O ácido acético é um ácido que se encontra no vinagre. O ponto de fusão do ácido acético é de 16,6, quer dizer, se você tiver o ácido acético puro, não é o vinagre. O vinagre é uma mistura. Então, o ácido acético, se você tivesse ele puro, se você conseguisse ele puro, se você colocasse lá no congelador, você teria o ácido acético a uma temperatura
Abaixo de 16 graus Celsius você teria o ácido acético sólido, né? E entre 16 e 118, o ácido acético ele vai ser um líquido. A 100 graus Celsius ele é um líquido, mas acima de 118, quer dizer a 120, a 140, o ácido acético ele já vai estar totalmente no estado gasoso.